Gravando. Então, meus amados irmãos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos o NEP Bartolomeu, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, vinculado à Casa Espírita Cristã em Vila Velha. E hoje nós vamos dar início ao versículo 50 do Evangelho de João, no seu capítulo 1, chamado de Filipe e Natanael. Rapidamente lembrando a quem não esteve conosco nos estudos anteriores, Jesus encontra Natanael, que era da mesma terra de André e Pedro, Betsaida, encontra no caminho para Galiléia e aí chama Filipe. Filipe, segue-me. E aí Filipe nem titubeia, vai atrás do mestre. Filipe chama, encontra Natanael no caminho e fala: Natanael, olha, a gente encontrou aquele que Moisés e os profetas falaram, o Messias. Ele é José, ele é Jesus, filho de José, lá de Nazaré. E aí Natanael ainda tira um sarro. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Na verdade, mostrando o conhecimento da lei dele. Nunca havia um profeta se levantado da Galiléia. Então, seria uma impropriedade, seria uma... Está me faltando a palavra. Seria muito esquisito, né? Seria até irracional, vamos dizer assim, a palavra que me vem à mente, vou usar. Seria até irracional se o Messias viesse de Nazaré. E aí Natanael mostra o nível de conhecimento que ele tinha da lei. Mas Filipe, na sabedoria de um bom amigo, fala: cara, vem e vê você mesmo, se ele é ou não. E Natanael foi. E chegando-se para encontrar Jesus, antes de chegar até Jesus, chegando a Jesus, Jesus não deixou nem Natanael se aproximar direito e já foi falando: aí sim, aí está um verdadeiro israelita, onde não se tem fraude, não se tem hipocrisia, não se tem dolo. E Natanael estranhou aquilo e falou assim: mas de onde o senhor me conhece? E aí Jesus profere talvez uma das frases mais enigmáticas dos evangelhos. Ele diz: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. A gente não sabe o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira, mas foi de tamanha importância, Natanael ficou tão impressionado com a fala tão singela de Jesus que automaticamente ele se converteu e falou: Senhor, tu és o Deus de Israel, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, perdão, tu és o Filho de Deus, você é o Messias, você é o Messias. E aí, em resposta, Jesus disse-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você crê, maiores coisas do que essas você verá, segundo a tradução do Haroldo Dutra Dias. Já na tradução da Bíblia de Jerusalém, você vai ler: Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira, verás coisas maiores do que essas. E na Almeida Revista e Corrigida 1969, Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas você verás, ou verás. Espero que vocês tenham observado que as diferenças da tradução são muito poucas, são mais de local, de partícula na frase, mas a ideia geral não fica com muita dúvida, a não ser lá na Bíblia de Jerusalém, quando ele fala só porque eu te disse. Então você crê só porque eu te disse. E esse só porque eu te disse, que é a única coisa que realmente difere das outras traduções que a gente trouxe hoje, é que vai nortear o nosso pensamento, o nosso argumento desta noite. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é justamente esse pensamento. Você acreditou somente porque eu disse, Natanael? Imagina Jesus perguntando para Natanael nesses tempos: você acreditou somente porque eu disse? Por que você acreditou? Por que você acredita numa fala? E lógico, claro e evidente, que nós aqui não queremos diminuir, né, a importância de Jesus de maneira nenhuma. Até porque o próprio Natanael tinha acabado de admitir que ele era o Messias. Né? Então, para Natanael, o que ele dissesse ali, não haveria tanta dúvida, ele acreditaria. O que eu quero trazer à baila aqui, o que eu queria começar a provocar vocês é o seguinte: quantas coisas a gente ouve de tantas pessoas diferentes na nossa vida, tantas pessoas que tentam nos influenciar de formas diversas, seja no campo religioso, no campo intelectual, no campo ideológico, no campo filosófico, no campo afetivo, e a gente acredita só porque a pessoa fala naquilo?
Por quê? Aí eu vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha. A psicanálise, ela nos diz e nos ensina que nós, seres humanos, temos uma imensa, imensa necessidade de sermos aceitos pela coletividade, a tal ponto de nós nos diminuirmos enquanto subjetividade, né, enquanto identidade independente e pensante, para que a gente faça até certas irracionalidades e se menospreze e se diminua para sermos aceitos. Acredito que eu não esteja falando grego. Muitos de nós aqui, inclusive, já devem ter passado por situações em que precisou fazer coisas até contra o seu norteamento de valores pessoais para poder ser aceito num grupo, porque se achava necessário, pensava ser necessário ser aceito naquele grupo. Então, o pensamento da nossa noite, a provocação vai girar, vai orbitar em torno dessa pergunta. Você acreditou somente porque eu disse? Por quê? Ok? Primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de historicidade, cultura, né, para a gente contextualizar histórico-culturalmente, é que Jerusalém e toda a Judéia, né, todo o povo judeu daquela época vivia sob o jugo romano. E a gente sabe que os romanos não são exatamente um exemplo de delicadeza, docilidade e educação. O trato dos patrícios romanos, o trato dos soldados romanos, o trato dos romanos, dos latinos, ele era a ferro e fogo, principalmente com os judeus, que os romanos consideravam, e com justa razão de considerar, o povo judeu extremamente insubordinado, extremamente insurgente, extremamente chato. Os romanos achavam os judeus uns chatos. O judeu reclamava de tudo, tudo para o judeu estava ruim, tudo, e era extremamente rigoroso, porque vivia uma vida dedicada a uma santidade, vivia um estado teocrático. Tudo do judeu orbita e é pautado e tem íntima relação com a religião, com o contato com a santidade, a promessa e a aliança com Deus. E isso para o romano era extremamente chato, era extremamente irracional, e o romano, obviamente, que era um povo politeísta, não conseguia entender esse comportamento dos judeus. Então, os romanos eram especialmente agressivos com o povo judeu. Lembrando que, entre Malaquias, que foi o último profeta, e João Batista, houveram quase 500 anos de silêncio de Deus. Toda vez que o povo judeu estava numa enrascada, em sofrimento, Deus mandava um profeta para ajudar. E ali, naquele momento, na Judéia, na Palestina, daquela época, da época em que Jesus esteve encarnado entre nós, já haviam quase 500 anos. Antes de João Batista aparecer, que é por muitos considerado o último dos profetas, antes dele aparecer, haviam quase 500 anos que Deus não mandava nenhum profeta. Então, o povo estava intimamente perguntando até quando a gente vai sofrer antes de vir um profeta. E, principalmente, até quando, Pai, o Senhor vai nos deixar sofrer, sermos humilhados, maltratados, antes que o Senhor mande o seu Filho dileto, o Messias, o profeta definitivo, aquele que vai restaurar a glória e vai restaurar todo a grandeza do povo de Israel, do povo escolhido, e colocar todos os seus inimigos debaixo do seu pé. Então o povo perguntava, até quando? E clamava por um Messias. Houveram outros Messias, né? Inclusive tem até, semana passada a gente comentava com o Carlos, né? Houve até o Bar Kokhba, que foi considerado um Messias guerreiro, né? Que na época de Adriano, antes um pouco da diáspora judaica, antes de Roma aniquilar praticamente Jerusalém, né? Ele fez uma insurgência e chegou a tomar Jerusalém dos romanos. E foi por muitos considerado um Messias. Foi um pouco tempo, 30, 40 anos depois de Jesus, 50 anos depois de Jesus, no máximo. Historicamente, isso é pouco tempo. Então, o povo ansiava por um Messias. E aí vem, porque eu disse e você acreditou, quase tudo que se dizia ao coração sofrido daquela gente era intimamente, que se criava intimamente uma expectativa muito grande de que se fosse verdade. E aí é que está o problema. Eles sempre precisaram acreditar que aquilo era verdade para que amenizasse o sofrimento deles.
Lembra que eu falei que pela psicanálise a gente tem uma íntima vontade até de nos diminuirmos para cabermos em grupos onde nós achamos que seremos amados? Então, o povo de Israel daquela época também queria porque queria o Messias, clamava por Messias. Então, qualquer um que chegasse fazendo alguma coisa diferente, falando alguma coisa diferente, já começava a ser visto como Messias. E aí você vai falar, então por que eles não aceitaram Jesus? Aí é que está o grande lance que a gente vai debater nessa noite. Mas a questão aqui é até quando a gente vai sofrer? E aí, no cantinho, em cima do até quando, vocês vão ver que tem a propaganda da série The Chosen. Só lembrando, para quem não teve semana passada aqui, a indicação, a série The Chosen, é só procurar no Google, tem um site específico para se assistir. Uma série muito legal, né? E vale a pena, eu gostei bastante, que fala sobre os escolhidos, sobre os discípulos. Muito bom. E aí, por que, então, o povo queria o Messias e por que, assim, Jesus não deveria ter tido grandes dúvidas de que Jesus era o Messias, né? E o que fazia, o que Jesus tinha demonstrado até então para eles, que poderia ajudá-los a pensar, não, realmente, esse é que é o Messias, os outros não. Os outros, em algum momento, a gente viu que estava enganado. Mas esse daqui é o Messias. Começa porque Jesus começou a pregar uma boa nova, pregar uma notícia de vitória. A boa nova, o Evangelion, na língua grega, era um termo usado para se trazer as notícias vitoriosas de uma guerra para algum rei. Se usava muito o Evangelion para você trazer notícias de vitória para o seu soberano. Então, Jesus veio trazendo as notícias de vitória de Deus. Então, aquilo ali já começou a ficar meio esquisito. Quando ele começou, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados, bem-aventurados, o pessoal começou a falar assim, não, peraí, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, vai ter que continuar sofrendo, né? Eu achei que o Messias ia tirar o sofrimento da gente. Mas aí ele começou também, curou o corpo e a alma das pessoas. Curou cegos, curou surdos, curou paralíticos, curou pessoas com defeitos nas mãos, a mão atrofiada, tirou, né? Expulsou os daimons, tinha poder sobre os demônios, então curou a alma, curou o espírito das pessoas. Ele mesmo afirmou ser o Messias, ele entrou na sinagoga de Nazaré, antes até de começar publicamente, definitivamente, o ministério dele, chegou, falou, puxou lá um pergaminho, leu Isaías 61, 9, se não me engano, falou, eu sou esse aqui, né? Eu sou esse cara aqui. E o povo até que jogar ele lá de cima do penhasco, aí ele se livrou da galera, e disse, ninguém é profeta na própria casa. Mas ele mesmo afirmou ser o Messias. Ele ressuscitou, cara. Nesse ponto aí eu me dou o direito de falar assim, nessa hora ninguém mais poderia ter dúvida. Ele venceu a morte, ele é eterno, ele reinaria eternamente. Uma das profecias messiânicas diz que o Messias reinaria eternamente. O cara ressuscitou, velho, e mudou a história. Então, tudo isso todos esses sinais de Jesus, faz com que a gente, observando as profecias messiânicas, observando quais seriam as características do Messias, fizesse essa link com ele. Acredito que ninguém tenha grande dúvida sobre isso. Mas a pergunta aqui é, lá na época em que Natanael, ouvindo Jesus dizer que sabia, que já tinha visto ele debaixo da figueira antes de Filipe chamá-lo e se converteu automaticamente, Filipe, que só ouviu de Jesus, segue e se converteu automaticamente. Mateus, Levi Mateus, que ouviu segue-me, também se converteu automaticamente. O que essas pessoas, Pedro, André, Tiago, João, o que eles já sabiam sobre Jesus nesse momento da narrativa, que já dava para saber, não, esse cara provavelmente é o Messias. Então, só a título de curiosidade, para a gente reconhecer o Messias, né, e as profecias messiânicas que já estavam cumpridas naquele momento da narrativa, quando Jesus chamou Natanael, né, ele nasce em Belém, né, naquele momento já se sabia, apesar de Filipe e Natanael ainda não saberem, mas já se sabia que ele tinha nascido em Belém, sabia que ele era de Nazaré, mas sabia que ele tinha nascido em Belém, que ele tinha fugido para o Egito e retornado, né, já se conhecia a história de Jesus, porque nesse momento Maria, algumas vezes, já andou com eles, né? Já
teoricamente, pela harmonização evangélica, se admite que já tinham ocorrido as bodas de Caná, né, nesse momento, e outros encontros, né, na casa de Zebedeu, e Jesus já havia tido uma certa intimidade, e os discípulos já tinham conhecido Maria, que provavelmente já tinha falado disso, né? A profecia de que as mães chorariam a morte de seus filhos, quando Herodes mandou matar as crianças até 2 anos. A profecia de proclamar a liberdade aos cativos, que se cumpriu em Lucas 4, né, antes desse momento do chamado de Natanael, segundo a harmonização evangélica, o que se admite em consenso, né, da linha histórica, da cronologia dos fatos, vamos dizer assim. Ele morava em Cafarnaum, todo mundo sabia disso, curava muitos doentes, já tinha curado várias pessoas nesse momento. Sua voz não é ouvida nas ruas, né? As pessoas não davam muita atenção, porque poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. A pergunta que Natanael fez, muita gente se fazia quando achava que ele era de Nazaré, né? Que sabia que ele era de Nazaré. Não se tinha sobrenome naquela época, então era Jesus, Yeshuvá de Nazaré, ou Yeshuvá Bar Ioná, filho de Bar Yosef, filho de José, que era de Nazaré. Então, se achava que ele era de Nazaré, e não era ouvido, o pessoal não dava atenção para ele. Né? E ensina por meio de parábolas, de ilustrações. Então, isso daqui já dava uma ideia de falar assim, João, mas tá, dá uma ideia de que o cara era o Messias, mas é muito vago, você não concorda? Sim, sim. Pode até, muito eu não diria, mas é vago. Deixaria dúvida. Mas, então, eu pergunto para vocês, o que faltou para que todos acreditassem, então? O que faltou? Vamos começar a pensar nisso. O que faltou, então, para que todos acreditassem que ele era o Messias? Todo mundo viu o que ele fez, os sinais, os milagres. Todo mundo ouviu a boa nova. Mensagem de que reconfortava, transformava o sofrimento em aprendizado para uma vida melhor. Prometia um mundo de paz, tranquilidade, de felicidade, um mundo onde você não sofreria tanto na vida futura. Todo mundo ouviu, todo mundo viu o que ele fazia. Todo mundo viu ele crucificado. Muita gente viu ele crucificado, desculpa então. E muita gente viu ele ressuscitado. O que faltou para que todos acreditassem? E aí a gente começa a meditar. Vamos passar então para a parte da meditação. Eu trouxe para a gente meditar sobre o porquê e o que faltou para as pessoas acreditarem. Né? O capítulo 19, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos diz o seguinte: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vou repetir. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, eu sugiro, e aí eu quero ver se vocês concordam ou não, se tem argumentos diferentes do meu ou não, eu sugiro que o povo não compreendeu. Viram, ouviram, sentiram, mas não compreenderam. Não compreenderam a sublimidade da mensagem. Outro aspecto interessante sobre crença, sobre acreditar, está lá no encontro de Jesus e Tomé. Jesus tinha aparecido para os discípulos, Tomé não estava. Aí, quando Tomé chegou, Jesus já ressurreto, né, após a ressurreição, tinha aparecido para os discípulos, e Tomé não estava. Quando Tomé chegou, a pessoa falou assim, olha, Jesus apareceu para a gente. Aí Tomé deve estar dando uma risada e falou, se eu não vir os sinais dos cravos em sua mão, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. De maneira nenhuma crerei. E aí Jesus apareceu, depois de 8 dias, e ali estava Tomé no meio. Dessa vez Tomé estava junto. E chamou Tomé a Jesus e falou aqui, ó, pega teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo. Incrédulo, aqui está no sentido de não diga que de maneira nenhuma você vai acreditar. Não diga isso, que de maneira nenhuma você vai acreditar. Porque isso já é um erro. Isso já é um erro. Você tem que estar preparado para absorver conhecimento e não impedir que ele chegue.
Por isso a gente não pode falar, de maneira nenhuma eu crerei se não houver uma condição. Às vezes a condição para você acreditar é muito mais simples. Às vezes a condição para você acreditar é que Jesus te diga, eu te vi debaixo da figueira antes até de Filipe te chamar. Não seja incrédulo. Incrédulo é aquela pessoa que dificulta a credulidade a se construir nela. E aí Jesus fala, aí Tomé fala, Senhor, é o Senhor mesmo, ai, que bom que é o Senhor, agora eu acredito. E Jesus falou, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E aí complica um pouquinho, porque acreditar sem ver? Como assim acreditar sem ver? Vamos para outro exemplo. Lá na ressurreição de Lázaro, Jesus demora para chegar e diz para o pessoal, olha, foi bom eu não ter ido, porque o que vai acontecer lá, vocês vão crer. Vai ser para a glória do Pai, para vocês acreditarem em mim. Chega lá, Marta e Maria chorando, e Marta vai primeiro ao encontro de Jesus, e aí Marta fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus falou assim, teu irmão vai se levantar, Marta. Aí Marta, conhecedora da lei que era, diz, sim, sim, eu sei. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso é um credo, isso é uma crença da cultura judaica, que haverá um último dia onde todos serão ressuscitados. E ela entendia com o potencial intelectual daquela época, ela realmente achava que os corpos dos enterrados iam levantar, de alguma forma, todo mundo inteirinho. Mas não é essa a verdade, a boa nova que Jesus ia trazer, não é essa. Mas ela já tinha uma crença. Ok? E acreditava sem ter visto. E aí Jesus tenta explicar. Disse-lhe Jesus, eu sou Marta, Marta, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morrer, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá por todo sempre. Ali Jesus já está falando sobre o espírito imortal. Já está tentando introduzir, olha, a ressurreição que a gente está falando é essa. Existe, você é um veículo carnal para uma inteligência criada por Deus. O princípio inteligente, que é, até onde se sabe, imortal e eterno. Ou quase eterno, porque é eterno só Deus. Mas a Marta ainda não ficou ainda, não entendeu ainda muito bem. Jesus fala o seguinte, você crê nisso? Você crê que quem acredita em mim, mesmo que morrer, vai viver? Você acredita nisso, Marta? E Marta responde, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Crer sem ver. Marta tinha um conhecimento da lei prévia. Todo mundo vai participar da ressurreição do último dia. E Jesus tenta introduzir um conhecimento novo. Por isso não se pode dizer o que Tomé disse. Se eu não tocar, de maneira nenhuma eu vou crer. Por quê? Jesus falou assim, Maria, quem crê em mim, mesmo se morrer, viverá. Você crê nisso? Mesmo ela não tendo entendido, mesmo ela não tendo compreendido de maneira integral, ela, do fundo do coração e do alto da fé que ela tinha em Jesus, falou, eu creio que você é o Cristo. Pronto, para mim isso basta, você é o Cristo. E se você é o Cristo, você é o Filho de Deus. E se você é o Filho de Deus, você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Então eu te peço, ressuscita o meu irmão. E aí, no final da história, todo mundo sabe. Vamos então para o nosso primeiro momento sentir da noite. E aí eu gostaria de trazer para vocês os seguintes questionamentos, meus irmãos. A gente deve crer no fenômeno ou na essência? Tomé e Marta, quem acreditou no fenômeno e quem acreditou na essência? A gente deve crer no efeito ou na causa? Tomé e Marta acreditaram no efeito de Jesus ou na causa, ter tocado as chagas e ter visto seu irmão ressurreto? A gente deve crer no desejo de acreditar ou na razão? O povo queria, ansiava para o Messias, mas as pessoas pararam para pensar o que poderia fazer de Jesus o Messias tão esperado? E aí eu pergunto para vocês, onde buscar, então, a razão que me garantirá a fé inabalável
que nos fala Kardec. E eu deixo para vocês. Onde? Onde eu vou buscar? Como eu vou construir? Quem gostaria de começar compartilhando com a gente? João, Pois não? Então, já que tem tanta gente falando, né? Eu vou falar. fica à vontade, querida. Bem-vinda. Boa noite Fala a pra todos. gente. Boa noite. Eu acho que isso tudo que você está levantando, a gente pode estar entendendo, pelo menos eu estou vendo assim, né? Como a gente vê, por exemplo, as pessoas dizem assim: eu não acredito em reencarnação, eu não acredito em imortalidade da alma, né? Mas nós que temos o conhecimento, que já assimilamos, não precisamos de ver para crer. A gente sabe que existe, né? É uma ideia, parece assim, uma ideia inata dentro de nós, né? Sim. Seria mais ou menos isso que você está querendo que a gente... Também, perpassa por isso. Perpassa por isso. Porque, no caso de Jesus, eu acho que se eu tivesse lá naquela época, o que Jesus falasse eu ia acreditar, porque era ele que estava falando, né? E assim eu acho que são os conceitos hoje que nós temos da imortalidade, da comunicabilidade, da vida futura, porque é uma fé raciocinada, sim, é necessário que seja, mas mesmo tem muita gente que, mesmo tendo conhecimento, não acredita, né? Não sei se é isso que você está querendo levantar, assim. mas eu estou vendo por esse prisma, para dar assim, uma esquentadinha para o povo falar, né? Sim, e perpassa isso aí pelo seguinte, justamente pelo que você falou, Thelma. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Uma vez, aliás, mais de uma vez, eu já quase apanhei dando palestra espírita, quando eu falei assim, eu faço um exercício mental de falar, e se eu estiver errado? Sim. E se não houver reencarnação? E se Jesus foi realmente uma fraude? Se Jesus foi realmente um mito? Eu me faço esse exercício justamente para que eu entenda quais são os argumentos que eu tenho que me fazem acreditar. Porque, às vezes, você precisa tirar a crença do fato do efeito para você ver a causa, do fenômeno para você ver a essência. A pergunta gira em torno disso. Como que a gente fala? Eu estou convidando vocês a gente fazer uma análise, né? A gente tem visto mais o efeito ou a causa? A essência ou o fenômeno? Porque, assim, você fala assim, foi Jesus que falou hoje para a gente, e esse é o cerne da minha provocação. Para a gente é muito fácil falar, não, é Jesus que falou, óbvio. Óbvio, para a gente que já sabe, que já admite que não há dúvidas entre nós de que ele é o Messias, isso é óbvio. Mas eu estou falando para as outras coisas da vida. Por exemplo, para o próprio entendimento do Evangelho, né? Como que a gente constrói isso a partir dessa... Como que se constrói essa crença a partir da desconstrução de tudo aquilo que nos cega, de tudo aquilo que nos atrapalha a entender? Mas eu vou deixar aqui o Paulinho falar e a Elcimar também, que eles levantaram a mão, e depois a gente vai retomar esse assunto. Pode falar, Paulinho. Depois você... Eu estava analisando, né, uma questão seguinte. Eu sempre achei que eu tinha que ser espírita, embora eu não tinha conhecido nada. Busquei alguns conhecimentos, não, algumas casas, não era isso que eu queria. Buscava em outra, não era isso que eu queria. Eu queria ser espírita. Eu não conhecia, então eu buscava Umbanda, buscava, não é isso, eu quero ser espírita. E aí, um dia, foi feita uma reunião, o Ilzinho aqui em Anchieta, né? Ele era daqui de Anchieta, serviu na guerra, na Segunda Grande Guerra, e morou em Brasília. Ele trazia, né, quando ele passava um mês aqui em Anchieta, ele fazia tipo assim um culto cristão em cada lar. E num desses cultos,
a minha avó levou uma irmã minha. E eu perguntei, vocês estão indo para onde? Nós estamos indo no culto. Ah, eu quero ir, eu quero conhecer. Quando chegou lá, eu assisti, a minha irmã, né, caçula, assistiu, e depois eu continuei, ela não. O que isso quer dizer? É a maturidade de cada um, a maturidade em termos de quê? Porque tanto a doutrina ou o evangelho, que todo mundo acha um pouco difícil nas figuras que Jesus encontra e tal, que ele traz, se a gente não tiver maturidade, né, do senso moral, porque eu vejo assim, quando vi a doutrina espírita, é isso que eu queria e pronto, acabou. Quando a gente encontra o Cristo, principalmente os apóstolos, que fez uma programação, quem seriam os apóstolos do Cristo, né? Quando eles se encontram, é encontro de alma, que não precisa falar nada. O encontro já diz. Quando um jornalista perguntou a Madre Teresa de Calcutá, quando ela está conversando com Deus, o que Deus fala para ela? Não, quando ela está conversando com Deus, né, o que ela fala para Deus? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu falei assim, nada, eu só escuto. E o que Deus fala para você? Nada, eu escuto. Nada, ele me escuta. Então, eu vejo assim, a maturidade fez com que aquele encontro, né, do nosso irmão que é o Bartolomeu, né, o encontro dele com Cristo, e que ele já sabia que era o Cristo. Todos os apóstolos sabiam que ele era o enviado. E, às vezes, por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, a falta de maturidade nos leva à descrença, né? Eu acho que foi isso aí que eu entendi. Estava falando com o microfone fechado, desculpa, gente. Paulinho, muito legal. E aí, agora que somou a sua fala com a da Thelma, eu vou confessar uma coisa para vocês, antes de deixar o Silmar falar. Tanto a Thelma quanto você falaram sobre a questão da maturidade para se encontrar esse nível espiritual, não é para fazer parte desse nível, dessa festa espiritual que foi a passagem, o advento do Cristo, né? E teve uma lição que eu pesquisei hoje, que se cruzou nas minhas pesquisas para hoje, que eu falei assim, não vou colocar essa lição, não, porque acho que não tem nada a ver. Uma lição de Miramês, no livro Alguns ângulos do Ensinamento do Mestre. O título da lição dele é justamente esse, né? Quando a fruta está madura, a fruta madura. E ele traz para a gente exatamente essa coisa de quando você está pronto, né? Assim como a fruta, você cai do pé, já maduro, já pronto para tanto ser comida quanto para oferecer a sua semente para a terra. E dá exemplo de todos os apóstolos. E ele ainda fala na lição. O único que ainda não estava maduro foi Judas, mas que fazia parte de uma programação espiritual, né? O único que ainda não estava completamente maduro foi Judas, mas era da programação espiritual. Então tem essa questão da maturidade espiritual para se aceitar e entender e para se crer, que é o cerne da nossa provocação. Quando você tem maturidade espiritual, você crê e não precisa entender por que você crê. Porque o que eu estou provocando vocês hoje será que a gente entende aquilo que a gente acredita? Né? O que é uma fé inabalável? O que é a fé que olha a razão? Eu entendo o que eu acredito. Eu posso te explicar por que eu entendo o que eu acredito. Mas o outro nem sempre está apto, está maduro espiritualmente o suficiente para entender, para poder aceitar. E o Silmar, o que você veio trazer para a gente, querida? Fala para nós. Sim. Boa noite, né, gente? Boa noite, boa noite. Eu vou começar pelo versículo. Eu entendo esse versículo assim. Só
porque eu te falei que você estava debaixo da figueira, você acreditou, eu entendo daquela forma que Jesus reconhece na hora aquele amigo e reconhece que é isso que você acabou de falar. Bartolomeu estava pronto espiritualmente para reconhecer o mestre. Eu não precisava de mais nada, a gente não sabe o que aconteceu debaixo da figueira, mas deve ser alguma coisa que só ele e alguém muito íntimo dele que sabia. Então, ele não precisava de mais nada, ele não era um Tomé, ele não precisou de mais nada para reconhecer. Então, Bartolomeu era um espírito já, né, de grande evolução. Agora, fazendo o papel de advogado do diabo, eu vou falar daqueles que não acreditaram, que é o meu entendimento. Os que não acreditaram, que são exatamente nós mesmos que estávamos lá naquele tempo, não acreditaram porque eles não tinham o conhecimento. Né? É esse conhecimento que nos traz a razão, é esse conhecimento que Kardec nos ensina, é saber diferenciar uma coisa da outra. Aquele povo deve ter recebido um monte de homens que falaram que eram Messias, que talvez eles tenham até acreditado e desiludido. Eles não estavam preparados para ver o Messias verdadeiro, aquele espírito perfeito. E para mim, hoje, essa dúvida que você fala, que falou nas palestras, e esse Jesus, e se isso for uma fantasia, não é? E se isso for história de homens inteligentes da época que contaram, né? E que nos convencem hoje? A gente tem que indagar isso mesmo. Mas o que nos faz responder essas perguntas? É exatamente o que Kardec nos ensina. É o raciocínio daquilo que a gente está ouvindo. Não é o conhecimento, é o estudo, mas principalmente a prática do que nós ouvimos e do que nós estudamos. Quando nós começamos a praticar o Evangelho de Jesus, nós vamos ter certeza de quem ele é, de quem ele foi, do que ele fez e que nós estamos no caminho certo. Não tem como dar errado. Então, eu acho que a minha fé raciocinada é muito nesse sentido, de conhecer, de estudar e de praticar. Aí sim eu vejo Cristo, eu encontro com ele. Esse encontro que o Paulinho falou aí, né? É nesse momento que a gente tem o encontro com Jesus. Perfeito, Gilmar. Queria muito que você guardasse essa frase sua, né? Quando a gente praticar, quando a gente vivenciar o Evangelho, guarda essa frase sua, que para a próxima rodada de provocação ela vai ser importantíssima. Ô, João. Ei, Thales, estou muito feliz de te ver aqui, tá, meu irmão? Obrigado por você estar Eu aqui. não levantei a mão aqui, que eu baixei o aplicativo agora e estou tomando um couro aqui, inclusive... Esquenta a cabeça não, irmão. A felicidade de te ver aqui é tamanha que você pode fazer o que você quiser hoje. Que isso. Eu fico feliz demais. Boa noite a todo mundo. Eu me apresentei, eu participava do Ney Paulo de Tarso, né? Mas aí confusão de horário não deu. Aí o João convidou, não tinha como recusar, né? Mas é que desse estudo que você estava falando aí sobre o Natanael, na hora que você estava lendo as informações que você catalogou no início aí, eu lembrei de um negócio muito interessante também. Sim. O Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, assim que ele viu Jesus, ele já sabia que Jesus era o Messias. E aí eu achei interessante que, aparentemente, a mesma coisa com o Filipe e Natanael. Ao ver Jesus, eles já sentiram que era o Messias. Aconteceu a mesma coisa com Saulo. E aí, quando a gente pega essa parte isolada de Saulo de Tarso encontrando Jesus, a gente não consegue fazer uma análise muito psicológica de quem era o Saulo naquele momento da vida dele. E quando a gente estuda a preciosidade de Paulo Estevão, a gente entende que o Saulo tinha acabado de perder Abigail, que era a noiva amada dele. Ele, nessa época, ele já tinha assumido uma cadeira no Sinédrio, que era um dos postos mais altos da hierarquia que ele pretendia. E aí, se a gente fizer esse estudo psicológico, que ele, para o que almejava, de ser uma pessoa poderosa na época, rica, influente, ele tinha tudo isso. Mas aí Emmanuel conta que, mesmo assim, ele tinha uma angústia no coração, faltava algo, ele não tinha brilho de viver. Ou seja, à vista do mundo material, ele teria tudo que poderia almejar desde criança, um alto cargo no maior tribunal da época, dinheiro, fortuna, amigos,
e mesmo assim faltava alguma coisa. E eu acho que é muito essa parte que você falou da maturidade, do fruto estar pronto, porque como a lei de Deus está na consciência, e a gente é espírito eterno, eu acho que a gente anseia por esse encontro com Jesus. Chega um momento que a gente desvia tanto da lei divina, que o imo do espírito, né, aquela centelha que Deus coloca em toda a criação, ela clama por isso, clama por Jesus. Eu acho que é muito isso que tocou Natanael, que tocou Saulo, essa questão de talvez você estar saciado do material e não sabe, e mesmo assim sentir angústia, e quando você encontra Jesus, entende que ele é a representação da lei divina, e como isso atrai, sem falar no magnetismo de Jesus também, que é coisa inimaginável, né? Mas eu achei interessante, quando você falou, eu lembrei muito do Saulo também, que foi a mesma coisa, assim que ele viu Jesus, na hora ele já sabia que era o Messias. Não, você vê que ele só pergunta, né? Quem és tu, Senhor? Aí ele responde, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Ele não fala mais nada. Sim, ele só fala assim, o que queres que eu faça, né? Só essa pergunta, que é a maior pergunta para mim de todo o Evangelho. Mas ele faz essa pergunta, mas na hora o que queres que eu faça já é uma declaração de que não, a partir de agora eu sou seu servo, sou seu seguidor. Muito bem observado, Thales. E aí a sua fala encontra muito com a fala inicial da Thelma, né? A questão da gente já ter uma coisa inata de saber que Jesus é o Messias, de que existe um espírito mortal e que a lei de Deus está na nossa consciência. Então existe um chamado, né? Paulo realmente, Thales, Saulo realmente, eu concordo com você, se esvaziou de amor de uma tal maneira que ele estava ansiando tanto por uma gota do amor divino, que só mesmo um efeito, um fenômeno como a Estrada de Damasco, para poder preencher novamente o coração, né, imbricado, o coração combatente de Saulo. E a sua fala tem muito a ver também com essa questão da necessidade, eu preciso acreditar. Então, se a gente precisa acreditar, a gente tem que saber no que acreditar, né? No que se deve acreditar e como que a gente vai descobrir o que se deve acreditar. Então, gente, pelo adiantado da hora, eu vou pedir licença para vocês, a gente vai continuar nosso debate daqui a pouco e fazer a segunda parte da nossa apresentação, para a gente ainda ter mais um momento de sentir, para a gente poder partilhar. Rapidinho, daqui a pouco a gente já volta. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar a meditar aqui. Se você for lá em Isaías, capítulo 6, versículo 9, você vai ler a seguinte profecia de Isaías. Como se Deus estivesse falando para Isaías assim, Isaías, vai e dize a este povo de Israel, meu povo escolhido, ouvis de fato, vocês ouvem de fato e não entendem. E vocês veem em verdade, mas não percebem. Deus já tinha mostrado vários sinais, já tinha feito garantido várias vitórias e manifestado de várias formas, vários fenômenos para aquele povo. A lei tinha sido trazida por Moisés, depois ficou sendo repetida pelos profetas. Eles ouviam e não entendiam. Viam em verdade, viam a verdade e não percebiam. E lá no capítulo 29, Isaías vai complementar esse raciocínio da seguinte forma. O Senhor disse, visto que este povo se chega junto a mim com umas palavras e me glorifica com os lábios, mas seu coração está longe de mim e a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina. Essas duas profecias de Isaías, né, se cumprem no Novo Testamento. Lá em Mateus 13, lá quando Jesus vai explicar a parábola do semeador. Ele diz o seguinte, os discípulos chegam para ele e falam, mas por que o senhor fala para esse povo em parábolas? Aí Jesus fala assim, eu falo para ele em parábolas porque vocês que são meus discípulos estão aprendendo comigo as coisas de Deus diretamente. Como a gente acabou de comentar. Paulinho falou isso bem, a Thelma falou, o Thales também falou isso bem. Pessoas preparadas para entender o magnetismo de Jesus. Pessoas que não precisaram de muita coisa para olhar para Jesus e falar assim, até que enfim o senhor chegou, mas a gente estava esperando. Pessoas que já tinham uma ligação magnética espiritual, que não precisavam de muito para saber que eles tinham algo em comum a fazer.
Então, dos discípulos, eles bebiam diretamente na fonte e tinham espíritos mais amadurecidos para compreender. Já o resto dos mortais, como aí o Simar lembrou, nós que estávamos lá, né, também naquela época, reencarnados naquela época, a gente ainda não estava maduro, a gente ainda não tinha um coração de sentir, olhos de ver, ouvidos de ouvir a mensagem sublime da lei divina trazida pelo código do Evangelho de Jesus. Então, Jesus precisava de parábolas, porque a parábola é um mecanismo de transmissão de conhecimento que ultrapassa a barreira do tempo, se imortaliza. A parábola tem o dom de se imortalizar. E você ouve uma parábola hoje, você consegue extrair ensinamentos semelhantes ao que a população daquela época extraía. Então, dito isso, Jesus vai e confirma a profecia de Isaías, dizendo: por isso que nesse povo, para quem eu falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Ou seja, cumpriu-se Isaías. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado, ouviram de má vontade, igual a semente à beira do caminho. Ouviu de má vontade com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Não entenderam o sacrifício que precisava ser feito para crer e entender e compartilhar do ensinamento do Evangelho, vivenciar o Evangelho. E aí isso aconteceu por quê? Para que eles não vissem com os olhos, não ouvissem com os ouvidos e não compreendessem com o coração. E aí eles não conseguiam se converter. Então Jesus não podia os curar espiritualmente e definitivamente, para que eles pudessem ganhar a maturidade, amadurecer o suficiente para compartilhar do banquete do Evangelho em seus espíritos. Então, por isso, falar com parábolas. Por isso que Jesus ensinava através das parábolas. Para que você, ouvindo as parábolas, entendesse a lei divina que você está capacitado para entender no nível evolutivo que você está agora. Essa é a magia da parábola. Você lendo a parábola, você vai entendê-la com a mente capacitada pela lei divina que o seu estágio evolutivo te permite hoje. É mais ou menos, trazendo para um efeito, para um exemplo mais próximo, mais mundano, no bom sentido, é igual ler O Pequeno Príncipe, gente. Eu brinco que a gente tem que ler O Pequeno Príncipe de 4 em 4 anos, igual Copa ou Olimpíada. Porque cada vez que você lê O Pequeno Príncipe e relê O Pequeno Príncipe, você tira novos aprendizados. Essa é a função das parábolas evangélicas. Lê-las e relê-las vão te trazer novos aprendizados de acordo com o seu nível evolutivo do momento que você está lendo. E aí, só lembrando a parábola dos talentos, já que a gente está falando de parábolas, falando de parábola dos talentos, está lá em Mateus 25, 29, né? Jesus fala para aquele servo, né? A parábola diz que o Senhor diz para o servo que enterrou o talento e devolveu somente o talento que tinha sido dado a ele, né? O Senhor diz: todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E eu prometi para você esquecer rapidinho, para a gente voltar para o debate. E aí está o motivo da minha fala no início do nosso estudo. A pergunta que foi trazida para a gente foi essa: o que nos pode ser tirado daquilo que nós nem temos? Dentro de tudo isso que a gente mostrou e provocou e debateu até agora, né, visto que muito do que nos impede de entender é falta de ouvidos de ouvir, de olhos de ver e de coração de sentir, como Isaías disse depois Jesus repetiu. E lembrando que o talento pode ser também traduzido na parábola como nível de conhecimento, como sanha ou vontade de aquilatar o seu saber, a sua sabedoria. E usando essa metáfora, o que pode ser tirado da gente daquilo que nem temos? E aí, quem gostaria de falar um pouco sobre isso para a gente?
Você pode falar, Thelma. Não, eu estou aqui pensando, eu acho que as oportunidades, né, podem nos ser tiradas, porque se a gente pensar quantas oportunidades nos são oferecidas a cada momento para nós crescermos, para nós... E à medida que nós vamos utilizando bem essas oportunidades, vão abrindo novas oportunidades, vão aparecendo novos caminhos, novos meios da gente crescer. Mas à medida que nós não entendemos ou não aproveitamos essas oportunidades, elas vão ser mais escassas, eu acredito, né? Como foi os talentos, né? Que aquele senhor falou, né? Que então dessa maneira ele não ia mais ter as mesmas, isso com as minhas palavras, né? As mesmas oportunidades que ele estava tendo, ou seja, a mesma quantidade que foi oferecida seria restrita agora, por não aproveitar. Eu acho que Deus é misericordioso, mas nos oferece à medida que nós saibamos aproveitar. Perfeito, Thelma. E aí, dentro da sua fala, vem justamente a pergunta que eu ia fazer. Como que a gente sabe que a gente está preparado para receber, para usar o talento? Porque, teologicamente, o fato do servo ter enterrado o talento é porque ele tinha medo do Senhor. Ele tinha medo de não conseguir lucrar o talento como os outros 2 servos fizeram. Porque ele se julgava intelectualmente ou, né, das competências inferiores. E isso remonta para a gente a nossa realidade humana. Como que eu posso fazer, cara? Como eu vou colocar um personagem hipotético nessa história, né? João é uma pessoa que tem extrema dificuldade de confiar no seu talento. E aí, talento no sentido de habilidade. E, por isso, por medo de atrapalhar ao invés de ajudar, ele, às vezes, a maioria das vezes, prefere não se manifestar ou prefere não ser tão proativo. Tendo em vista que todo aquele que tem e será dado em abundância, e todo aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado, como que João deveria mudar o seu proceder? O que vocês acham? O que a doutrina dos Espíritos ou o Evangelho nos diz sobre essa falta de confiança em nós mesmos? Acho que aí, primeiro, a gente tem que aprender a se conhecer um pouco melhor, né? Para nós entendermos que somos capazes, mesmo tendo medo, né? Porque o medo faz parte do ser imortal. Então, acho que começa pelo autoconhecimento, né? Eu penso. Com certeza, com certeza. E aí, a sua fala me fez lembrar uma lição que eu adoro, mas eu nunca consigo ter certeza se é do livro Rumo Certo ou do livro Roteiro. A lição chama Imperfeitos Mais Úteis. Eu adoro citar essa lição, eu adoro repetir. Por quê? Porque, para mim, ela tem uma das frases mais libertadoras que Emmanuel já trouxe através da psicografia do Francisco Cândido Xavier. Ele fala: nós somos imperfeitos mais úteis, né? Começa fazendo algo em favor de alguém. Só não espere o convite formal para exercer o seu talento. Só não espere o convite formal para você começar a trabalhar. Começa onde você está, fazendo algo em favor de alguém. Com o que você tem. Essa talvez seja a nossa maior dificuldade. Acreditar que aquilo que nós já temos é útil e pode, sim, cooperar com o bem comum. E isso me leva a uma outra frase, que é do Chico Xavier, do Franciscano de Xavier, está no Evangelho por Chico Xavier, onde ele fala assim: Jesus te espera do jeito que você estiver agora. Se eu fosse esperar melhores condições para começar o meu trabalho, eu confesso que até hoje eu não teria iniciado. Isso Chico falando. E casa com a fala de Emmanuel. Começa agora. Porque justamente aí a fala da Thelma foi muito providencial nesse sentido. Justamente porque a gente se entrega ao labor a boa vontade de fazer algo, que você, através do aprendizado do fazer, ou como Paulo Freire falava, o saber fazer,
você vai aquilatando a sua crença e o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquire, mais a sua crença se sedimenta. Isso é o que eu acho, e é o que eu gostaria da gente debater hoje. Quanto mais eu sei, mais a minha crença se solidifica. Ilcimar, pode falar, querida. Sim, a questão diz que a Thelma falou aí, né, das oportunidades. Eu lembrei do nosso estudo passado, ou retrasado, parece, que você comentou sobre o rei Davi, eu achei assim, extremamente importante. Que ter fé, acreditar não é só em Deus. Nós precisamos acreditar em nós mesmos. Né? Que o rei Davi errou, reconhecia seu erro, mas ele persistia, levantava de novo, e ele tinha certeza que ele caía quando ele levantava, que Deus estava ali exatamente do lado dele, como sempre teve. E, às vezes, qualquer um chega do nosso lado e fala uma palavra pessimista, um exemplo, você é ganancioso. E aquilo perturba tanto a sua cabeça ao ponto de te tirar a paz. Mas o outro que chega e fala assim, não, mas você é uma pessoa batalhadora, né? Que trabalha muito, que tem as coisas porque você consegue o seu próprio suor. E essa palavra positiva não te traz o mesmo bem de acordo com o mal que a outra trouxe. Ou seja, nesse momento, falta aquela confiança em nós mesmos. Então, na verdade, eu acho que a minha resposta para a pergunta aí seria essa confiança em Deus e uma confiança na gente. Nós somos o povo que jogou pedra na cruz, que não acreditou em Jesus? Somos sim, mas nós estamos aqui persistindo e Deus não desiste de nós. O tempo todo Ele está do nosso lado. E é nesse ponto que o estudo e o conhecimento nos aquilata. Quanto mais a gente compreende esse Pai justo e bom e amoroso, esse Cristo, esse irmão mais velho, que vem como exemplo, que está o tempo todo do nosso lado e nos ensina a cada vírgula do Evangelho, quanto mais a gente compreender isso, mais aquilatados nós estaremos para representar esse Cristo, e senti-lo, né? E praticá-lo, e exercitá-lo, e adquirir essa confiança em nós, que ainda falta, que talvez não falta a nossa confiança em Deus, falta a confiança em nós mesmos, de acreditarmos que nós somos capazes de ser melhor hoje do que fomos ontem, né? Perfeito, Samar. Lembrar, né? Doutrina dos Espíritos ensina para a gente. Deus criou a todos os espíritos, simples e ignorantes, mas todos com o mesmo potencial de progredir. E bem lembrado, eu não estava lembrando do Davi, é verdade. O rei Davi ele tinha uma extrema confiança nele. Mas também um cara que pegou uma funda, um pastor, mirrado, magrinho, que pegou uma pedra e derrubou um dos maiores guerreiros que tinha na época. Golias era considerado uma arma de guerra. E Davi venceu ele com uma pedrada. E Davi sabia que quem tinha dado a pedrada não era ele. Esse aqui é o grande mistério de Davi. Isso que faz Davi ser tão interessante, tão fascinante. Ele, em todo momento, ele sabia, você está zombando do meu Deus, Golias, não é de mim, não é da minha raça. Você está zombando do meu Deus. Então, aí vai a resposta do meu Deus para você. E isso é muito legal. Né? Lógico que, a partir disso, se autorizou criar a imagem do Deus Senhor dos Exércitos, o Deus bélico. Mas a fé de Davi, de que ele era, sim, um instrumento incondicional de Deus, isso é fantástico. Esse exemplo de Davi é fantástico. E eu concordo com você, Simara, é essa fé de que eu sou. Né? Emmanuel fala para a gente na literatura dele. Nós saímos, nós, espíritos imortais, saímos diretamente das mãos de Deus. Essa metáfora é lindíssima. Paulinho, meu irmão, pode falar e depois a Fátima. Quando acho que foi a Thelma que falou da gente mergulhar na gente para poder olhar quais são as nossas possibilidades. Que às vezes a gente quer, numa casa espírita, mesmo num trabalho, né, fazer um trabalho grande, né?
E nós não temos que pensar assim. É dentro das nossas possibilidades. Tá? Aquilo que a gente tem, que a gente pode iniciar, porque depois toma uma proporção que quando a gente vê, está maior do que a gente pensa. Né? E uma outra coisa também, a respeito da mediunidade, quando você falou tirar, né, o que você tem ou o que você não tem. Porque se a gente utilizar a mediunidade, né, de uma forma incorreta, o que acontece? Os bons espíritos irão se afastar. E o que vai acontecer? Só vai se aproximar, é a lei de atração, né? O que eu sou, eu atraio. E aí, quando nós utilizamos mal, a mediunidade até ela digamos assim, o trabalho que estava para você fazer com ela, você não vai fazer mais. Porque se você usa mal, você não vai ter os bons espíritos junto com você. E qual é o objetivo da mediunidade? É ajudar o próprio médium, ele vai trabalhar, ele vai ceder o seu corpo, as suas energias, para ajudar no plano espiritual os nossos irmãos que estão em dificuldade. Mas se você utiliza mal, você não vai ter como usar. Então, vai tirar aquela oportunidade de você ressarcir o seu débito passado. Né? Eu estou lembrando também de uma outra coisa aqui. Quando a gente começou aquele trabalho lá na casa, né, do Eurípides Bassanufo, o Gaian passou para mim a responsabilidade da música. Né? Eu conhecia algumas músicas e tal, e depois, com o trabalho, eu fui percebendo, né, que eu tinha que transpor a música para a altura da minha voz. Né? Então, hoje, aí eu cheguei praticamente de segunda a sábado fazer lives onde eu usava a música. Hoje eu faço em 2 casas, só 3 casas, porque as próprias pessoas da casa se despertaram para isso aí e sabem que a música ajuda muito a gente, né? Mas o que eu estou querendo dizer, tomou uma dimensão tal que eu fui pesquisando música, eu fui buscando música, encontrando músicas novas, até as músicas espíritas mesmo, que eu não conhecia. Então, eu vejo assim, você tem que estar disposto para você fazer, seja o trabalho, ele pode ser imenso, ou pode ser pequeno. Imenso no sentido de quando você tem essa condição, você faz, como Chico Xavier, né, um Divaldo Pereira Franco, irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Né? Só lhe é dado o trabalho de acordo com aquilo que você pode fazer. Mas a gente esquece que as coisas pequenas, né, que um parafuso é capaz de fazer com que o motor não funcione. Ou melhor, um parafuso é capaz de corrigir um defeito de um motor grande. Né? Uma peça pequena pode fazer com que aquele motor seja, né, tenha uma finalidade grande. Então, acho que não é a grandiosidade daquilo que você vai fazer. É o que você pode, dentro das suas possibilidades, a cada dia, a cada momento. Quando você estiver preparado para fazer um trabalho maior, as coisas chegam para você. Então, acho que a gente precisa somente ter isso aí, né? Essa disponibilidade. Perfeito, Paulinho. Você sintetizou bem o que a gente está produzindo até agora. Né? Muito obrigado, sensacional. Fátima, minha amiga, boa noite. E, gente, vocês foram salvos hoje, porque eu não achava a mãozinha, então... Aí eu assisto geralmente pelo celular, aqui no computador eu não encontrava de jeito nenhum, até que eu achei. Olha só, isso que o Paulinho falou, realmente eu me cobro muito também de não fazer um trabalho considerável, né? E
para mim, considerava inclusive para mim. Aí, e é isso mesmo, é que eu não estou pronta ainda, né? Eu tenho que me acalmar nisso aí, e Paulinho falou uma grande verdade. Mas hoje você está fazendo perguntas muito difíceis, para variar. Eu avisei, você não estava no iníciozão mesmo. Eu avisei que hoje eu ia pegar pesado. Então, eu não sei responder nenhuma delas, tá? Mas aí eu queria contar uma coisa do meu filho Arthur, aquele que estava aqui aquele dia. Sim. Então, quando eu evangelizava uma turma lá em São Paulo, de mocidade, né? E ele tinha 8 anos e eu carregava ele comigo. Ele tinha 7 anos, 8 anos. Aí um dia eu estava falando para a turma a questão de que o espírito não retroage, né, na sua evolução, né? Ele ou estaciona ou ele evolui, mas não, né, não anda para trás, né? Aí explicando isso para eles, tal. Aí eu citei um exemplo, né, de que de repente o espírito com uma determinada evolução, reencarnasse num planeta de provas e expiações, ou assim. Aí isso pode. Aí a mocidade era um centro pequeno. Embora eu trabalhasse num centro grande, eu evangelizava num centro pequeno. Então, tinha várias idades. Então, tinha menino, assim, de 20 anos, tinha meninos de 17 anos falando que não podia. Porque o espírito, né, ou estaciona ou evolui. Aí ele levantou a mãozinha, né? Que eu carregava ele comigo, porque ele já era muito. Aí eu falei, fala, Arthur. Aí ele falou assim, pode sim, mãe. Aí os meninos tudo olharam para ele, né? Pode sim, mãe. Eu falei, Arthur, por que pode? Ele falou, não, porque o espírito não vai estar perdendo a evolução que ele adquiriu, não. Ele vai estar só encarnando naquele mundo para levar uma ajuda, então seria uma missão. Ele falou com as palavras dele, né? Todo mundo entendeu. Olha que legal. E aí, então você via que era uma criança que compreendia, mas a um determinado momento, quando ele tinha lá seus 12 anos, um belo dia ele virou para mim e falou bem assim, eu achei essa pergunta fantástica. Ô mãe, e se todo mundo estiver certo e os errados somos nós, que acreditamos em reencarnação? E se isso tudo que a gente aprende aí, se isso tudo estiver errado? Aí eu falei, pois é, né? Eu falei, filho, então você vai ter que fazer alguns questionamentos, você mesmo vai ter que se questionar. Aí ele falou, como assim, mãe? Eu falei assim, aí eu falei, né, observa isso, observa o corpo humano, né? A harmonia do corpo humano. Eu falei, os mares, né, os rios, toda essa inteligência do planeta, isso tudo você acha tem que ter um autor, né? Aí eu falei, então, né, existe uma força suprema. Essa força suprema, aí eu fui fazendo ele pensar. Ele foi falando, não estou fazendo a mesma coisa agora, tá, gente? Ele foi acompanhando, mas era isso que eu fiz ele pensar. Eu falei, e aí, se você conseguir encontrar uma justificativa para tamanhas desigualdades que nós encontramos no planeta, né? Sem a gente levar em conta a reencarnação, então eles estão certos, nós estamos errados. Aí ele ficou, passaram-se alguns dias, depois ele veio, coisa mais linda, gente. Falou, mãe, tem jeito não, já tinha até esquecido. Aí eu falei, não tem jeito não, o que, Arthur? Não tem jeito não, mãe. A gente está certo, viu? Ele já se achava assim. A gente o quê, filho? Mãe, Kardec está certo mesmo, existe a reencarnação, eu não achei solução. Olha, gente, coisa mais linda, meu Deus. Mas eu achei bonita a pergunta dele, né? Porque ele tinha colegas de outras religiões e que olhava até atravessado, né? Todo espírita passa por isso, né? Olhava atravessado para ele. E aí ele se questionou, né? E se a gente estiver errado e eles estiverem certos? Eu sou muito a favor de fazer esses questionamentos, Fátima. Eu faço até hoje. E eu chego a... Eu acho que você não estava aqui, eu chegou ao absurdo de comentar. E se realmente, né, tem um escritor inglês do século XVIII, se eu não me engano, chama William Massey,
E ele era um egiptólogo amador. E então ele escreveu um livro dizendo como que a vida de Jesus era muito semelhante ao mito, se eu não me engano, de Osíris ou de Horus, um deus grego, né? E aí ele questionava se o evangelho não foi escrito, né? Se os evangelhos não foram escritos a partir de um mito, que aquilo nunca aconteceu. E eu tive contato com esse livro muito jovem, devia ter uns 16, 17 anos de idade, quando tive. E aquilo me abalou muito, porque eu fui pesquisar, né? Lembrando que quando eu tinha 16, 17 anos não existia internet, a gente tinha que mandar cartinha para a Barça, né? Quem tinha a enciclopédia Barça em casa, quem teve a sorte de ter uma enciclopédia em casa, tinha que mandar uma cartinha para a Barça perguntando, e eles te mandavam uma resposta batida à máquina, né? E aí eu tive que esperar e tal, pensar e tentar buscar uma solução, até mesmo dentro da doutrina espírita e tal. Então, esse exercício, quando chegou a resposta da Barça, quando eu juntei a resposta que chegou da Barça e também as respostas, anotações que eu tinha feito dos estudos das pesquisas que eu tinha feito no Vade-Mecum Espírita lá, sobre a questão da incontestabilidade de Jesus. Quando as duas se uniram, eu falei, pronto, é isso aqui. Um argumento se redescobriu, eu descobri, descoberta, segundo Pascal, é isso, algo que está coberto, já existia, já estava lá, estava coberto. Você só descobriu, você só tirou a cobertura. Então, você relembrou, na verdade. E eu relembrei o argumento, e eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu ia passar por aquela angústia. Eu falei, não quero mais. E daquele dia em diante, eu comecei a exercitar, né, de chegar a esses absurdos, né? E se não tiver, e se for tudo mesmo uma matrix, e se não houver isso, não houver reencarnação, e se a alma não existe, e se a gente é só um fruto da entropia, da ressonância, e vou embora pensando, justamente para que eu possa redescobrir, rememorar, recordar os argumentos que já estão na minha consciência, porque é lá que está a lei de Deus, o Tales lembrou isso muito bem, né, que me sustentam a fé para que minha fé possa encarar a razão frente a frente. Frente Eu a acho frente. também, João, Frente a qualquer um e a qualquer tempo. Diga. eu acho também que quando a gente, igual a Thelma disse do sentimento inato, né? E quando a gente estuda, porque uma vez eu também jovem, né, questionei o presidente da nossa casa espírita, chamado Deus, um senhor muito maravilhoso, sabe? Uma alma, nossa. E eu, menina, e aí eu cheguei para ele um dia e perguntei, senhor Amadeu, às vezes eu fico perguntando, mas, né, e antes de Deus, o que que era? Porque a gente sempre tem a ideia de que, né, teve um início e, bom, e aí ele falou, Fátima, minha filha, você está precisando estudar o Evangelho. E me respondeu assim. E hoje eu entendo melhor o que ele queria dizer, porque quando a gente estuda o Evangelho, a gente vai se apropriando das coisas que Jesus dizia, e aí a gente vê tanta beleza, né, tanta harmonia, e isso faz a gente se aproximar de Deus, que é o sentimento né, que a gente traz conosco, de um dia termos sido mais próximos dele, né, do Pai. Então, eu acho que estudar Jesus faz isso, esse grande lance de nos aproximar mais de Deus. E aí a gente se sente mais assim aconchegante, mais confortável, menos questionamentos e menos questionamentos e mais aceitação. Sim. Sim. E uma aceitação que ela é embasada numa razão, né? É uma aceitação racional. Exatamente. Mas eu acho, às vezes, igual, por exemplo, eu tenho uma grande amiga e ela tem uma mãe da igreja presbiteriana. A fé daquela mulher é algo assim que me surpreende, que tem assim minha admiração total. É uma mulher que já perdeu 2 filhas com câncer. Ela hoje está com seus 85, 86 anos. E no culto de família, e mesmo quando ela está sozinha, ela tem sempre a Bíblia e ela está sempre orando e sempre assim, tem uma palavra, quando reúne a família toda, sempre tem a palavra da vovó.
e sempre muito crente a Deus, assim, né, e a Jesus. Então, que para ela é uma coisa só. Então, eu acho assim, eu não conseguiria passar pelo que ela passou sem ter a doutrina espírita. Então, às vezes eu questiono, né? A nossa fé, ela é raciocinada, mas é bonito também essa fé de pessoas que não entendem o que a gente entende, e mesmo assim eles creem totalmente. Entende o que eu quero dizer? Sim, 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 sim. Ela, É a crença da caridade, é a crença do amor, é a crença que é motivada por o que está acima da razão, que é a próprio afeto, a própria emoção do espírito, né? A própria vivência do espírito. Isso sim, uma fé, é um entendimento de fé que vem impregnado no perispírito daquele espírito. Então, sim, ela não precisa da ela linguagem não, humana, do conhecimento mundano, material e humano para poder vivenciar aquela fé. Porque mais do que entender a fé, é necessário vivenciar. Uhum. E no dia que a segunda filha dela, a segunda filha desencarnou, eu falei para ela, agora ela vai... Esse dia me chocou muito, porque eu sabia que ela era evangélica, mas eu, assim, eu era nova, né? Eu não sabia o que exatamente, como ela pensaria a respeito da situação. Aí eu falei, bom, agora, querendo acalmar o coração dela, né? Eu falei assim, se a senhora parar para pensar, agora ela vai ficar mais próxima dos filhos, né? Porque antes ela estava doente, não conseguia cuidar deles. Aí ela falou, não, minha filha, ela agora acabou, ela não existe mais. Aí eu falei, meu Deus, como deve doer isso. Mas, mesmo assim, ela acredita que tudo aconteceu, né, por conta da vontade do pai, e ela é submissa a isso. Então, é admirável isso. Isso eu acho muito admirável. É. A verdade que já está impregnada no perispírito dela, né? É uma verdade que já dá essa resignação, mas ela não está errada em falar que agora ela acabou, né? A identidade e o corpo, o veículo carnal, que hoje eram a filha dela, realmente acabou, né? Mas ela ainda não entende ou não percebe a questão do espírito imortal. Mas eu concordo com você, bem bonito de se ver, sim. Mas eu me revoltaria com Deus. Se eu tivesse a crença dela, eu ia ficar, né, como assim, né, aquela coisa, entende? E ela não. Ela não se revolta contra ele. Então, eu acho isso admirável mesmo, sim. Ter a paciência para você aquilatar o seu entendimento, né? Sim. A fé e a paciência, né? Meus irmãos, chegamos a mais um final de estudo, já vai dar 21 horas. Só lendo aqui o chat, a Thelma lembrou para a gente uma mensagem de Meimei. Se eu não me engano, essa mensagem faz parte daquela Confia Sempre. Eu só não sei em qual livro que Confia está. sempre, é da Meimei pelo Chico. Eu não lembro qual livro, mas essa mensagem é lindíssima. E ela fala exatamente o que a gente debateu. De todos os infelizes, os mais desditosos, ou seja, de todos os infelizes, os mais infelizes são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. O Carlos justificou a saída dele, que ele vai sair daqui para a mediúnica dele, né? Então ele não consegue ficar até o final. E a Thelma recordou para a gente, quanto mais a gente estuda, mais certeza a gente tem, né? Mais sustentada está a nossa certeza, né? Meus irmãos, alguém gostaria de fazer um último comentário breve? Não? Então, gente, agradecendo. Pode falar, Paulinho. João, com Diga. relação a isso que a Fátima falou, eu levei um puxão de orelha Uhum. da própria espiritualidade, foi na segunda-feira. Domingo Diga à para noite gente. eu tive assim, um encontro, né, com até familiares, eles são católicos. E aí, por uma situação que a gente até, aí tocando violão, cantando e conversando alguma coisa sobre o Evangelho, teve um momento que eles falaram assim, acenderam uma vela no chão, né? Isso aí é o procedimento deles, católicos. E aí depois ele falou, nós passamos por uma situação de dificuldade e tal, pá, pá, pá.
E aí nós oramos muito, até aí a esposa, né, falou assim do rapaz que estava junto com a gente, familiar. Eu até chamei minha irmã para a gente orar, porque estava em dificuldade, sabia que tinha eles falam, uma influência diabólica e tal. E aí, na hora, eu falei assim, gente, a gente precisa ter um conhecimento a mais nesse campo, né? Para a gente saber como que é o processo, para a gente poder se livrar, né? Aí fui falando nisso aí, falando. E aí a pessoa falou, não, eu não poderia nem, antigamente eu não podia nem falar espírito, nem Espírito Santo, eu não conseguia falar, que eu tinha um medo danado e tal. Começamos a conversar um pouco, eu falando da doutrina e tal, mas chegou no final, bom, fizemos a oração e tal, e de manhã, quando eu acordei na segunda de manhã, levei um puxão, olha só, você vê que eles resolveram o problema deles através da oração. Os filhos não ficam abandonados. Pode ser de quaisquer religiões, mas eles têm um princípio e a fé deles ajuda, né, naquilo que eles estavam precisando. Então, foi bem assim, um puxão de orelha. Isso quer dizer o quê? Que o pai não abandona ninguém. É lógico, se tiver um problema mais grave na questão da obsessão, né? Tem que ser mesmo com conhecimento espírita e tal, para poder. Mas o amor cobre a multidão de pecados. Então, mesmo na ignorância deles sobre o processo que aconteceu, a influenciação, através da oração, eles venceram. Aí fizeram, lógico, conhecereis a verdade os tornará livre. A gente não precisa de estar falando 200 Pai Nosso, 300 Ave Maria, não sou contra, não, vê bem. Eu não sou nada contra quem faz, mas eu estou falando, agora a gente precisa fazer o quê? Através da oração, através de leituras edificantes, a gente consegue, né, a nossa a resolução dos problemas. O fato é que o que eles falaram para mim respeita, porque cada um tem o seu credo e dentro daquilo ali eles vão resolver os problemas que estão ao alcance deles. Então, eu gostaria de registrar, porque eu levei esse puxão de orelha e a gente está Uma tocando. admoestação, né, Paulinho? Foi uma admoestação, foi um puxão de orelha carinhoso. Tá. Muito bom, Paulinho. Obrigado por ter partilhado isso com a gente. Meus irmãos, é sempre ruim essa hora, mas, dado o compromisso com o horário, nós vamos ter que terminar nossa reunião, nossos estudos de hoje. Agradecendo demais a presença de cada um de vocês. É sempre uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui conosco. Lembrando que meu coração se exulta de júbilo toda vez que a gente se encontra. E eu queria pedir para a Ilcimar fazer a nossa prece final. Você pode fazer, Ilcimar, por gentileza? Ilcimar, você está aí com a gente? Faço sim, com o maior prazer. Por favor, obrigado. Poder entender, compreender, principalmente tentar vivenciar o que eu vivi. Como é bom reconhecer a nossa pouca potencialidade, mas também agradecer a vontade que cresce em nós, cada dia, de sermos melhores, de poder ser esse instrumento das mãos de Pai, poder ser um exemplo da vida messiânica e poder ser essa nossa condição de ser um cristão melhor hoje. Obrigada, Senhor, por este grupo, pelas suas questões, também pelas coisas que não podemos. Nós possamos seguir nesse caminho, unidos, fortes e amorosos, deste aprendizado
Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez, agradecendo mais uma vez a nosso Mestre Jesus que permite a gente estar aqui. Conto com a presença de todos semana que vem, com a graça de Deus, se Ele permitir, se o nosso Mestre Jesus aquecer, estaremos todos aqui reunidos mais uma vez. Ok? Uma ótima semana para todos e até quarta-feira que vem. Fiquem com Deus. Grande abraço. Boa noite a Um todos. abraço. Fica com Deus. Boa noite a todos, Boa ótima noite. semana e gratidão mais uma vez. Até logo, gente. Gratidão. Boa Tchau. noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.